Ela ofereceu leite, cobriu com um cobertor, esperou ele dormir, pegou uma estaca de tenda, um martelo, e cravou através da têmpora dele. Atravessou o crânio, pregou a cabeça no chão, matou o general mais temido do mundo. Esta é a história de Jael, a assassina que Deus chamou de bendita. E não, você não conhece essa história, porque a igreja não gosta de falar dela. Mulher violenta, assassinato premeditado, engano calculado, sangue frio absoluto. Isso não combina com a imagem doce que querem passar, mas está na Bíblia. E é brutal. Prepare-se. Estamos em Juízes capítulo 4. Israel estava escravizado há 20 anos, sob Jabim, rei de Canaã. Mas o verdadeiro terror era Sísera, general do exército, comandante de 900 carros de ferro, máquinas de guerra imparáveis. Ele esmagava Israel sem piedade. 20 anos de opressão, violência, medo constante. Israel clamou a Deus. E Deus levantou Débora, profetisa, juíza, líder, única mulher juíza em Israel. Ela convoca Baraque. Deus ordena que você pegue 10.000 homens e enfrente Sísera. Baraque responde: só vou se você for comigo. Débora aceita, mas faz profecia devastadora para o ego masculino dele. Está bem, eu vou, mas a glória não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Baraque provavelmente pensou que era Débora. Errado. Deus tinha planos muito mais interessantes e envolviam uma mulher que ninguém esperava. Uma estrangeira, uma nômade, uma assassina. A batalha acontece. Deus entra em ação. Confunde os carros de Sísera. Chuva torrencial transforma campo em lama. Carros de ferro ficam presos, inúteis. Exército de Sísera é massacrado. Sísera vê derrota inevitável. Abandona a carruagem. Foge a pé, correndo por sua vida. O general invencível fugindo como covarde. Sísera corre até chegar às tendas dos queneus, família de Éber, que tinha aliança de paz com Jabim, rei de Sísera, território seguro. Ou assim ele pensava. Jael, esposa de Éber, vê Sísera se aproximando. E neste momento, algo muda nela. Ela vê oportunidade e decide aproveitar. Jael sai da tenda, vai ao encontro dele. Entre, meu senhor, entre aqui, não tenha medo. Voz doce, hospitalidade acolhedora. Sísera entra. Está exausto, desesperado, com sede. Por favor, me dê um pouco de água. Ela não dá água, dá leite. Leite aquecido, calmante, que induz sono. Ela sabe o que está fazendo. Ele bebe. Ela o cobre com cobertor. Macio, quente, confortável. Sísera relaxa. Finalmente seguro. Ou acha que está. Fique na entrada da tenda, ele ordena. Se alguém perguntar se tem alguém aqui, diga que não. Ele ainda pensa que controla a situação, que ela é serva obediente. Erro fatal. Sísera dorme, profundamente. Exaustão da batalha. Efeito do leite quente. Falsa sensação de segurança. Ele está vulnerável, completamente indefeso. E Jael? Ela não hesita. Não chama marido. Não pede ajuda. Não consulta ninguém. Ela age, sozinha, com precisão cirúrgica, com determinação absoluta. Jael pega estaca de tenda, pino de madeira usado para fixar tendas no chão. Pega martelo, pesado, de martelar estacas na terra dura, ferramentas que ela usa todo dia. Ela sabe exatamente como usá-las. Se aproxima dele, em silêncio. Olha para o general adormecido. O homem que aterrorizou nações. E não sente nada. Ela posiciona a estaca na têmpora dele, ponto mais vulnerável do crânio. Levanta o martelo e golpeia, com força total. A estaca atravessa o crânio, perfura o cérebro, sai do outro lado e prega a cabeça dele no chão. Um golpe, preciso, letal, definitivo. Sísera morre instantaneamente. Jael não treme, não grita. Feito. Minutos depois, Baraque chega, procurando Sísera. Jael sai para encontrá-lo. Calma, composta. Venha, ela diz. Vou lhe mostrar o homem que você procura. Baraque entra na tenda e vê Sísera morto, cabeça pregada no chão,
sangue por todo lado, morto pelas mãos de uma mulher. A profecia de Débora se cumpriu, literalmente. E aqui está a parte que choca a maioria. Débora e Baraque cantam uma canção sobre isso. Juízes 5. E o que dizem sobre Jael? Bendita seja entre as mulheres Jael, mais bendita que todas as mulheres que vivem em tendas. Eles celebram o assassinato, louvam a violência, exaltam a assassina e chamam isso de bênção de Deus. A canção descreve a morte em detalhes gráficos. Aos pés dele ela se curvou, caiu, ficou prostrada. Aos pés dela ele se curvou e caiu. Onde se curvou, ali caiu morto. Eles repetem, enfatizam, celebram cada detalhe. Não há horror, não há arrependimento, apenas vitória, apenas glória. Agora vamos analisar. Por que essa história está na Bíblia? O que ela nos ensina? Primeira observação. Jael violou todas as regras de hospitalidade. No mundo antigo, hospitalidade era sagrada. Você não mata hóspede. Nunca. Sob nenhuma circunstância. Era código de honra absoluto. Jael quebrou esse código. Completamente. Ela enganou. Mentiu. Fingiu segurança. Induziu confiança. E então matou. Isso é traição. Pelo padrão cultural da época, ela cometeu crime horrível. Mas a Bíblia não a condena. A Bíblia a celebra. Chama de bendita. Por quê? Porque havia algo maior em jogo. Algo que superava códigos culturais. Libertação. Segunda observação. Jael não era israelita. Era quenita. Estrangeira. A família dela tinha paz com Jabim. Tecnicamente, ela era aliada de Sísera. Não tinha obrigação de ajudar Israel. Nenhuma. Mas ela escolheu. Escolheu o lado de Deus. Escolheu a justiça sobre a aliança política. Escolheu arriscar tudo. Porque pense, se Sísera tivesse acordado, se soldados dele viessem procurá-lo, se descobrissem, Jael e toda a família seriam exterminados. Morte horrível, tortura, vingança brutal. Ela sabia dos riscos e mesmo assim agiu. Isso não é impulsividade, é coragem. Coragem insana, fé absoluta, determinação inabalável. Terceira observação. Jael usou ferramentas domésticas, estaca de tenda, martelo, coisas que mulher usava diariamente. Nada de espada, nada de armas masculinas. Ela transformou o ordinário em letal. Usou conhecimento que tinha, habilidades que praticava todo dia e destruiu o inimigo. Com ferramentas de casa. Isso é simbólico. Deus não precisa de armas sofisticadas, não precisa de exércitos, não precisa de especialistas. Ele pode usar qualquer pessoa, com qualquer ferramenta, no qualquer lugar. Jael estava em casa, fazendo o trabalho doméstico, e se tornou heroína de guerra, libertadora de nação, lenda para sempre. Quarta observação. A canção de Débora menciona a mãe de Sísera, esperando na janela. Por que seu carro demora? Por que não ouvimos o barulho das rodas? Ela espera filho voltar vitorioso, com despojos, com escravas, com glória. Mas ele nunca volta, porque está morto. Cabeça pregada no chão, por uma mulher. Esse detalhe humaniza Sísera. Mostra que até monstros têm mães, que violência afeta famílias, que guerra deixa viúvas e órfãos. Mas não muda o fato. Sísera oprimiu Israel por 20 anos, causou sofrimento incalculável, e justiça precisava ser feita, mesmo que doesse, mesmo que fosse brutal, mesmo através de assassinato desonroso. Quinta observação. Contraste entre dois generais. Sísera, homem, comandante de 900 carros, exército poderoso, mas covarde. Foge quando perde, procura esconderijo, morre dormindo. Baraque precisa de mulher ao lado para ter coragem de lutar, e glória vai para outra mulher. Dois homens poderosos, eclipsados por mulheres. A Bíblia está fazendo declaração radical. Em cultura extremamente patriarcal, Deus escolhe mulheres para papéis principais. Débora, líder suprema. Jael, executora da vitória. Homens, coadjuvantes. Isso destrói narrativa de que Bíblia é machista. Bíblia subverte patriarcado.
constantemente, intencionalmente, poderosamente. Sexta observação. Jael representa os marginalizados, mulher, estrangeira, nômade, sem poder político, sem exército, sem recursos, apenas ela, sua tenda, suas ferramentas e Deus. Mas isso foi suficiente para mudar história, para libertar nação, para cumprir propósito divino. Nunca subestime o pequeno. Sétima observação. O método importa. Jael não atacou frontalmente, não desafiou para duelo, usou estratégia, enganou, esperou momento certo, atacou quando o inimigo estava vulnerável. Isso é guerra, guerra real. Não há regras justas quando você está libertando o povo oprimido. A vitória ou derrota, vida ou morte. Algumas pessoas criticam Jael. Ela mentiu, traiu hospitalidade, foi desonesta. Mas essas críticas vêm de quem nunca viveu sob opressão, nunca foi escravo, nunca viu família sendo destruída. Jael viveu 20 anos vendo Israel sofrer. Ela conhecia a brutalidade de Sísera. E quando chance apareceu, ela agiu. Comparação inevitável. Jael e a concubina do levita. Duas mulheres, juízes, mas opostas. Concubina, vítima sem nome. Passiva, sacrificada, morta. Jael, guerreira com nome, ativa, estratégica, vitoriosa. Uma mostra horror do pecado, outra mostra poder da fé. Uma representa a escravidão, outra libertação. Oitava observação. Timing. Jael esperou o momento perfeito. Não agiu precipitadamente, ganhou confiança, induziu sono, garantiu sucesso. Ela não teve segunda chance. Um erro, morte. Então, ela planejou, calculou, executou perfeitamente. Isso é sabedoria. Sabedoria divina operando através de humano comum. Nona observação. A estaca na têmpora. Lugar específico. Ponto vulnerável. Garante morte instantânea. Jael sabia a anatomia? Não. Mas Deus guiou mão dela. Aquele golpe não foi sorte. Foi precisão divina. Deus operando através de mulher comum, transformando a ação humana em intervenção sobrenatural. Isso é parceria. Décima observação. Consequências. Morte de Sísera quebrou o poder de Jabim. Israel foi libertado. 40 anos de paz seguiram. Gerações inteiras viveram em liberdade. Tudo porque uma mulher teve coragem. Um ato, um momento, uma decisão. Mudou o destino de nação inteira. Nunca subestime o impacto de uma pessoa obediente. Agora aplicações. Primeira, Deus usa improvável. Jael não era guerreira treinada, não era israelita, não era líder reconhecida, era apenas dona de casa nômade. Mas Deus a viu, escolheu, capacitou. Você pode pensar, sou insignificante. Deus pensa diferente. Ele vê potencial que você não vê. Segunda, posição não determina impacto. Jael estava em casa, local comum, fazendo trabalho ordinário, mas se tornou heroína. Você não precisa de plataforma, não precisa de título, não precisa de reconhecimento. Você precisa de disponibilidade. Quando Deus chamar, responda. Onde você está? Terceira, coragem às vezes parece loucura. Jael arriscou tudo. Família, vida, futuro, para fazer o que era certo. Não fez sentido lógico, mas fez sentido divino. Às vezes, obediência a Deus parece insanidade para o mundo. Faça mesmo assim. Deus honra a coragem que confia nele completamente. Quarta, use o que você tem. Jael não esperou por espada. Usou estaca, martelo, ferramentas disponíveis. Você tem talentos, recursos, conhecimentos. Use. Não espere ter mais. Não espere ser perfeito. Comece agora, com o que tem. Onde está? Deus multiplica fidelidade, não perfeição. Quinta, timing é crucial. Jael esperou o momento certo. Não atacou precipitadamente. Paciência estratégica. Há tempo de esperar. Há tempo de agir. Sabedoria está em discernir qual é qual. Ore, observe. E quando Deus disser agora, não hesite, nem um segundo. Sexta, mulheres são guerreiras. Débora liderou. Jael executou. Juntas libertaram nação. Bíblia.
não limita mulheres a papéis suaves. Deus chama mulheres para guerra, liderança, decisões difíceis, atos radicais. Igreja que silencia mulheres, ignora a Escritura e perde metade do exército de Deus. Sétima, nem toda violência é igual. Císera, opressor, usava violência para escravizar. Jael, libertadora, usou violência para libertar. Contexto importa, intenção importa. Pacifismo absoluto, ignora a realidade de mundo caído. Às vezes, amor exige proteção, e proteção exige força, até força letal. Oitava, Deus vê o invisível. Jael estava escondida em tenda nômade, longe de holofotes, sem reconhecimento. Mas Deus a conhecia, preparava para momento específico. Você pode se sentir esquecido, ignorado, mas Deus vê, está preparando você também para a sua missão, em seu tempo. Nona, celebre vitórias certas. Débora cantou sobre Jael, publicamente, sem vergonha, sem desculpas. Vitória contra a opressão merece celebração. Igreja moderna às vezes envergonha-se de histórias violentas. Mas opressão é violenta. Libertação exige resposta proporcional. Celebre quando bem vence mal. Sempre. Décima, aliança com Deus, aliança humana. Família de Jael tinha paz com Jabim. Ela quebrou essa aliança. Escolheu Deus. Arriscou represália. Porque lealdade a Deus vem primeiro, antes de família, política, cultura, tradição, tudo. Quando o conflito acontece, escolha Deus, sempre. Jael aponta para Jesus. Como? Jesus também destruiu o inimigo quando o inimigo pensava estar seguro. Satanás achava que cruz era vitória, mas era armadilha. Jesus dormiu, morreu. Satanás relaxou. E então, ressurreição, golpe mortal, cabeça da serpente esmagada, vitória completa, através de método improvável. E Jesus também subverte expectativas. Mundo esperava guerreiro político. Deus enviou bebê em manjedoura. Esperavam conquista militar. Deus deu cruz. Esperavam poder óbvio. Deus deu fraqueza que destruiu morte, como Jael. Improvável, inesperado, mas eficaz. Eternamente eficaz. Jael também representa a igreja, noiva que destrói inimigo. Satanás entra pensando encontrar abrigo. Encontra destruição. Ele subestima povo de Deus, especialmente mulheres, especialmente fracos, especialmente marginalizados. E essa subestimação é fatal para ele. A canção de Débora termina assim: assim pereçam todos os teus inimigos, Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta em seu esplendor. Jael amava a Deus e brilhou como sol, gloriosa, vitoriosa, inesquecível, bendita. Para mulheres, você é guerreira. Não importa o que cultura diz. Não importa como igreja te limitou. Deus te vê como Débora, como Jael, capaz de liderar, capaz de lutar, capaz de vencer. Não aceite jaula. Você nasceu para voar. Para marginalizados, sua posição inferior é ilusão. Deus especializa em usar pequenos para destruir grandes. Davi, Esther, Jael, você. Não importa quão invisível você se sinta. Deus está preparando o momento onde você mudará tudo. Prepare-se. Para oprimidos, a esperança. Libertação vem, às vezes de lugares inesperados, através de pessoas improváveis. Israel sofreu 20 anos, mas Jael veio. Um golpe. Tudo mudou. Seu sofrimento não é para sempre. Libertação está vindo. Pode ser hoje, através de quem você menos espera. Para opressores, cuidado. Você pode parecer invencível. 900 carros de ferro, exército poderoso, 20 anos de domínio. Mas basta um momento, uma pessoa, um golpe, e tudo acaba. Císera aprendeu isso, da pior forma. Não seja Císera. Arrependa-se antes da estaca. A história de Jael é chamado. Chamado para coragem, para ação, para não aceitar opressão, para usar o que tem, para confiar em Deus, para agir quando o momento chegar, para ser bendito entre seu povo.
para mudar história. Jael não era perfeita, mas foi disponível, não era forte, mas foi corajosa. Não era óbvia, mas foi escolhida. E isso fez toda a diferença. Para ela, para Israel, para a história. Você não precisa ser perfeito, precisa ser disponível. Imagine a cena final. Jael de pé, martelo na mão, Sísera morto aos pés, sangue no chão, coração disparado. Mas também paz. Paz de quem fez o que era certo. Custou o que custou. Ela olha para o corpo e sabe, acabou. Opressão acabou. Israel livre. Por causa dela. Anos depois, mães contam história para filhas. Seja corajosa como Jael. Pais contam para filhos. Nunca subestime uma mulher de Deus. Gerações inteiras conhecem o nome dela. Celebram coragem dela. Aprendem com fé dela. Uma mulher. Uma tenda. Uma decisão. Eternidade. E você? Qual é sua estaca? Que opressão Deus está chamando você para destruir? Que injustiça você deve confrontar? Que liberdade você deve conquistar? Com ferramentas que tem. Onde você está? No momento que Deus escolher. Você está pronto? Porque o mundo precisa de mais Jaéis, mais Déboras, mais pessoas que agem, que não aceitam injustiça, que arriscam tudo por libertação, que confiam em Deus completamente, que transformam ordinário em extraordinário, que mudam história. Jael nos ensina: nunca subestime pessoa comum com Deus extraordinário. Nunca aceite opressão como normal. Nunca espere por especialista quando você pode agir. Nunca duvide que um ato muda tudo, porque muda, como Jael provou, para sempre. A Bíblia preservou essa história por razão, para que nunca esqueçamos. Deus usa improváveis. Mulheres são guerreiras. Libertação vem. Coragem vence. Fé derrói gigantes. E pessoa comum pode ser heroína, eternamente lembrada, infinitamente bendita. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre de Jael. Insignificante, lembre de Jael. Sem poder, lembre de Jael. Improvável, lembre de Jael. Porque Deus vê diferente. Ele vê potencial, vê propósito, vê vitória através de você. E quando o momento chegar e virá, não hesite. Pegue sua estaca, seu martelo, use ferramentas que tem, conhecimento que possui, posição onde está e AJA, com coragem, com fé, com precisão divina e mude tudo. Essa foi a história de Jael, a mulher que matou o general com estaca de tenda, que libertou nação, que foi chamada bendita, que mostrou que Deus não precisa de óbvio. Ele transforma qualquer um em guerreiro, qualquer lugar em campo de batalha, qualquer momento em vitória. Se essa história te impactou e deveria ter impactado, deixa like, compartilha para acordar mais pessoas e inscreve no canal. Porque essas histórias precisam ser contadas. Mulheres precisam saber que são guerreiras. Igreja precisa parar de limitar metade do exército de Deus. Comenta aí, você conhecia a história de Jael? O que mais te chocou? A violência? A coragem? O fato de Deus celebrar? Como isso muda sua visão sobre mulheres na Bíblia? Sobre Deus? Sobre você? Porque conhecer essa história exige resposta, exige mudança, exige ação. Agora vá, seja Jael do seu contexto, da sua geração, do seu mundo. Destrua a opressão, liberte cativos, use o que tem, haja com coragem, confie em Deus e seja bendito como Jael para sempre.